E uma resposta que eu recebo muito das pessoas é falando justamente isso, da dificuldade que as pessoas têm para gerar renda extra com os próprios gastos. Na realidade, essa dificuldade, ela é até um medo, né? Quando nós usamos a palavrinha se, será que eu consigo, né? Quando você utiliza essa palavra, você está falando de um obstáculo. Então pensa comigo, será que eu consigo ganhar dinheiro? É um obstáculo, não é? Será que é possível eu viajar com milhas? Olha aí, um obstáculo que está na sua mente, uma dificuldade que você já tem. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é quando você ouve falar de qualquer assunto, principalmente de um assunto novo. Se você que está aqui é novo no Café com Milhas, deixa aí para mim, para eu saber se tem gente nova participando aqui comigo. Se você é novo nesse mercado, nesse caminho, o que vai acontecer? Geralmente, a primeira coisa que você vai fazer e que você vai pensar é se questionar. Mas vem cá, eu acho que isso não funciona para mim. E por que você pensa nisso? Muitas vezes você pensa isso por causa do passado, de experiências que você já teve. Então, pode ser que em algum momento você teve experiências negativas com cartões de créditos, com bancos, e isso acabou te marcando. Então, quando você ouve eu falando sobre isso, pode ser que dá um bloqueio. Você fala, eu acho que esse trem não existe. Não, o que esse cara tá falando aí não é verdade. E olha, eu tenho muitos alunos do MetaMBA que não sabiam fazer nada disso, que eram totalmente leigos. O que eu estou te falando aqui? Que você consegue gerar renda extra usando o seu cartão de crédito, gerando milhas que depois você pode vender e colocar o dinheiro no bolso. De forma bem resumida. Tem muito mais coisa, mas de forma bem resumida. Só que como muitas pessoas, às vezes, perdem milhas, porque as milhas vencem, as milhas prescrevem, muitas vezes ela acaba desistindo ou não acreditando. Eu tenho um aluno que ele se chama Heleno. Se você for no meu canal do YouTube e depois ir lá em depoimentos MetaMBA, terão vários depoimentos. E um dos depoimentos é desse aluno Heleno, e que eu me lembro que me chamou muita atenção. O Heleno, inclusive, é um militar, né? Então, ele é um militar, já é uma pessoa que antes não conhecia nada, e ele gravou um depoimento e ele falava isso. Olha, eu não conhecia nada. O que aconteceu? Eu comecei a conhecer, e hoje eu consigo pagar mais de 10 mil reais, mais de 10 mil reais das contas deles, usando os aplicativos que a gente ensina. Então, o que eu estou te falando aqui é totalmente real, prova disso é o número de pessoas que colocam em prática e consegue resultado. E se você você é desse grupo de pessoas que ainda tem uma dificuldade, deixa eu te falar. Quando eu faço o evento, o Desafio Renda Extra, então eu convido as pessoas, né? E eu ouço muitas objeções, muito medo das pessoas. E que pode ser que passou na sua cabeça. Você quer ver algumas objeções que às vezes as pessoas mandam? Por exemplo, a pessoa fala assim, é golpe. Você já pensou isso? Pode me contar aí se você já pensou nisso. O que esse cara tá falando é golpe. Será que já passou isso na sua mente? Eu entendo. Quando alguém escreve para mim lá, né, isso é um golpe, eu entendo, eu nem critico, porque muitas vezes na internet nós assistimos, a gente vê muitas coisas que a gente fica com receio, né? Será que isso tem verdade mesmo? Será que esse cara não está falando isso só para me enganar? Isso acontece na nossa mente. Por quê também? Porque é novo. E muitas dessas pessoas, elas não vão atrás para descobrir. Ela não vai atrás para saber assim, o que ele está falando tem lógica e aplica na prática. Então, se você muitas vezes não aprofunda, não vem aqui no Café com Milhas, não assiste uma coisa prática que eu falo, você vai ficar com essa mente, vai pensar realmente é algo que é golpe. E aqui eu vou te mostrando isso. Uma outra objeção, um outro medo que eu ouço as pessoas falarem é o seguinte. Alguém aqui já ouviu falar do Pix? O Pix, ele foi criado pelo Banco Central e hoje
a maior parte das instituições usam o Pix. Para que o Pix funciona? Ele funciona como se fosse uma substituição à TED. Lembra de TED? Transferência eletrônica? Eu pegava dinheiro do meu banco e transferia para outra pessoa, mandava para minha esposa. Só que a TED, ela tinha alguns requisitos. Então ela tinha um horário para você fazer, se fizesse à noite, ela não mandava. Alguns bancos cobravam taxas para fazer a TED, colocavam limites, então tinha tudo isso. O Pix, ele veio para revolucionar, ele veio para quebrar isso. Então se você vai lá no seu celular, cadastra o Pix, e para cadastrar, eu tenho até um Café com Milhas que eu falo sobre isso. Pode ser seu CPF, pode ser seu telefone, pode ser seu e-mail. Então com o Pix, eu mando dinheiro para qualquer outra pessoa, 24 horas, 7 dias por semana. Então, o Pix tem essa finalidade, de eu mandar para qualquer pessoa, qualquer hora. Isso é o Pix. O que acontece? O que eu falo para vocês aqui é que você tem como gerar renda extra usando as suas despesas. Lá no desafio eu vou aprofundar para vocês na parte prática. Só que muitas pessoas acham que o que eu estou falando é como se fosse algo feito pelos bancos. E de maneira nenhuma, eu, Marcelo, não tenho patrocínio nenhum de banco, e nem quero, nem de banco, nem corretora, porque eu quero ter a minha independência, né? Então, o que eu estou te falando não é para usar o Pix. O Pix você tem que saber que existe como ferramenta. Mas para você gerar renda extra, para você gerar milhas, o Pix não serve. O Pix não vai ter essa finalidade. O Pix é uma forma de você movimentar o mercado. Mas o que eu te ensino aqui é você, através de aplicativos, aí tem vários aplicativos, que você pode utilizar usando o seu cartão de crédito, mandando para outra pessoa. Então, olha que interessante. Eu mando dinheiro lá para outra pessoa, por exemplo, o Ruth, a Ruth está falando, uso todos os dias, recebo de clientes. A Ruth pode muito bem pegar esses aplicativos que a gente ensina, falar para o cliente dela, manda para mim através desse aplicativo. O cliente dela vai mandar o dinheiro para ela usando o cartão de crédito e ele ganha. Ou ela pega, manda dinheiro para outra pessoa usando o cartão de crédito. Entende que é diferente do Pix? Então, voltando no nosso tema, muitas vezes a pessoa tem dificuldade de aprender isso, porque ela está ligando a mente dela do Pix. Ou ela está presa nesse tipo de coisa. E o que eu te falo não é só usar o Pix. É você usar uma forma para você poder gerar renda extra com o seu dia a dia.